Render People! Galera, o tema que a gente vai falar hoje. Onde estão os clientes certos, gente? Eu vou te contar, vou ser bem na real, eu já vou ser sincero já na sua cara. Eles estão em todos os lugares, tá? Os clientes certos estão realmente em todos os lugares. Às vezes, de verdade, eu vou te falar qual é o verdadeiro problema de não encontrar os clientes certos. Sabe qual é o problema? Às vezes, a gente que não dá a chance de conhecê-los. Sabia disso? Mas como isso, Ander? Porque mais importante do que saber onde estão os clientes certos é a gente saber onde é que estão os clientes errados, não é mesmo? Eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes você aí, no seu escritório, na sua casa, trabalhando de freelancer, não importa, já atendeu um cliente que te ocupa dias de trabalho, às vezes semanas, às vezes meses? Eu já tive clientes que ocupa ano, tá? Ano inteiro. E não tem problema se ele te ocupa o ano inteiro e tá recebendo pra isso, mas eu quero saber quantas vezes já aconteceu com você de ter um cliente que te ocupa aí um maior tempão e não fica feliz com o teu trabalho nunca. Que às vezes é grosso, que te pede desconto irrazoável, prazo ridículo e ainda te enrola pra pagar. Já aconteceu com você? E quando eu falo então que a gente às vezes não se permite encontrar os clientes certos, é porque a gente tá perdendo tempo com esse tipo de cliente. Então, se você já sofreu com alguma dessas coisas que eu tô mencionando aqui, provavelmente é porque você já atendeu ou quem sabe ainda atende os clientes errados. Geralmente, esses clientes eles consomem tanto o seu tempo e consomem tanto a sua energia que o que acontece? Que não sobra nenhum tempo livre para você conseguir novos clientes. Não te deixa tempo livre para você pensar no seu negócio, mas é a maior verdade. Então não te sobra tempo para pensar no que realmente importa, em você evoluir, em como buscar outros patamares. Você já teve nessa situação? Da frente do computador, você vai para a cama, da cama para frente do computador. Eu não sei se você já ouviu contar essa história, mas quando eu comecei a trabalhar com 3D, eu tinha uma salinha lá Primeiro de tudo, começou num quartinho lá na casa da minha mãe. Depois eu construí um escritório do lado da casa da minha mãe, no mesmo terreno, assim. Na verdade, era onde era a garagem ali, fiz uma salinha ali. E daí, tinha uma escadinha caracol e em cima era o meu quarto. Olha, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá dentro, mas era tipo solitária, porque eu ficava trabalhando, fazendo render. Depois o que acontecia? Eu mandava um render. Daí eu dizia o seguinte, lá na época, o V-Ray ainda e um computador que só tinha era um Pentium 4, eu mandava fazer um render e dizia assim, ó, vai ficar pronto daqui 2 horas e 35 minutos. Eu ia lá no despertador, botava, daqui 2 horas e 35 minutos eu tenho que acordar. Isso era tipo meia-noite. Das 2h35 despertava o relógio, eu descia a escadinha caracol, ia lá, colocava o render de novo, a outra câmera, nem sabia usar Bat-Render, nem nada. E daí depois pegava, ia deitar de novo, esperando daqui 1 hora. Daí botava, sei lá, 3h35. E é isso aí, ó, escravo do render. Ficava escravo do render, tá, gente? E se você tá trabalhando desse jeito, tá tudo certo trabalhar desse jeito. Ainda mais quando a gente é novo, a gente tem saúde, disposição, energia. Mas o problema é quando a gente tá fazendo isso pra um cliente que não te valoriza e não está te cobrando o suficiente pra isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se você já fez isso da frente do computador para a cama, da cama para frente pro computador, é que você só vai começar a atender os clientes certos quando se desapegar dos clientes errados. E como é que se faz isso? Eu tenho certeza que o principal motivo para alguém não se desapegar desse tipo de cliente ou tá nessa situação é só um motivo. Eu tenho certeza absoluta que é esse motivo. É falta de grana. Por quê? Porque a falta de grana te faz morrer de medo de perder aquele cliente, mesmo ele sendo o cliente errado, né? É quase que uma relação doentia, em que só é bom pro cliente e não é bom pra você. Mas por causa do medo, você não foge desse tipo de cliente. E eu quero te dar um conselho aqui, uma maneira que de repente você pode ficar com menos medo de se encontrar nessa situação e não conseguir sair, tá? E o conselho que eu te dou é testar, ousar. Como é que testa? Como é que ousa? Vamos supor que você hoje cobre R$200 por render, tá? Vamos supor que é isso que você cobra, R$200 no ambiente, R$200 no render, não importa. E já atende 2 ou 3 clientes que estão muito acostumados a te pagar isso. Mas você melhorou o seu trabalho, você tá cada vez mais profissional, o seu render tá mais realista, você tá vendo que o que você tá entregando é muito melhor.
e você acredita fortemente que o seu trabalho vale mais do que isso. O que eu te sugiro é fazer uma lista, deixa aqueles 2, 3 clientes lá, gente. É muito difícil pegar esses 2, 3 clientes que você atende e dizer o seguinte: olha, a partir de amanhã eu cobro 300. É muito difícil ele começar a te pagar 300. Pode acontecer, mas é muito difícil. Então a sugestão que eu te dou é a seguinte: para não ficar a ver navios de oferecer talvez por 300 e tu perder o cliente, e se você se encontra numa situação financeira que não pode se dar o luxo de não ter esses clientes, o que eu diria para você fazer é realmente fazer uma lista aí com de repente 10 clientes novos, enviar seu portfólio e fazer prospecção. Ou quando você receber o primeiro direct pelo Instagram, ou um telefonema, ou um e-mail, ou veio um projeto novo para você orçar, você testa um novo valor. Então, de repente, com esse cliente novo, você já consegue passar o orçamento de R$300 por imagem, por exemplo. E eu sei que vai dar medo, mas é a única maneira de você começar esse movimento de migrar para clientes melhores. Como eu já disse, o posicionamento de mercado começa por você e como você se coloca dentro do mercado, inclusive sobre quanto você cobra. Eu vou te contar uma história, saca só o que aconteceu esses dias. Nesses dias eu recebi um direct de alguém que me segue e falou o seguinte: olha, Ander, eu recebi um orçamento para fazer e eu estou pensando em cobrar R$150 por imagem, porque eu já fiz alguns trabalhos para outros arquitetos e desses eu cobrei R$150. Ele falou: eu tô pensando em cobrar R$150. O que eu achava? Eu falei: cara, de verdade, só quem pode saber quanto cobrar é você, né? Primeira coisa que eu sempre digo, eu não sei qual é o mercado que o cara tá atendendo, não sei a relação que ele tem com o cliente, não sei quanto ele tá precisando, então ele vai cobrar o quanto ele quiser. Mas eu disse que ele poderia, pelo tamanho do projeto que mais ou menos ele me mostrou, ele poderia cobrar pelo menos R$300 cada imagem interna e R$500 a externa. E daí eu lembro que ele me falou assim: ai, não sei não, porque e se ele não fechar? Mas ele foi lá e falou: não, André, eu vou te seguir o teu conselho aqui. Ele foi lá e passou o orçamento com um valor maior do que ele tava imaginando no começo. E o cliente fechou. Depois ele veio me agradecer muito, ele falou: Ander, eu ia fechar esse projeto e eu ia ter cobrado R$450 para fazer a quantidade de imagens que tinha, que eram 3 imagens, e no fim eu fechei por R$1.200. Então ele tava muito feliz. E é óbvio que ele tava muito feliz. Tu imagina que ele ia passar um trampo do caralho para ganhar R$450 e porque ele testou com aquele cliente, ele conseguiu fechar R$1.200, gente. É quase 3 vezes mais que esse valor. E aí que começa a mudança. Aí ele começa a cobrar mais dos próximos que vão vir. Porque agora eu te pergunto, né? Quando o cliente sozinho vai resolver te pagar mais por uma imagem? Assim, olha, eu já venho te pagando R$200 há tanto tempo, eu acho que está na hora de eu começar a te pagar R$300. Acho que isso vai acontecer algum dia? É bem difícil, né, gente? Nunca vai acontecer isso. Então, nesse caso, essa pessoa foi lá e testou com clientes novos. E de agora em diante, eu tenho certeza que como ele viu que as imagens dele têm o potencial, ele vai cobrar isso dos novos e os novos vão pagar. E daí você pode perguntar: tá, mas e o cliente antigo, como é que fica? Simples, né, gente? Ou acompanha o preço ou fica pra trás. Só que agora, ele pelo menos tem outros clientes que estão pagando mais pra poder abrir mão dos clientes que não estão afim, de repente, de pagar aquilo que ele tá cobrando. Então, isso foi a grande mudança. Porque nesse caso específico, o cara ficou feliz da vida e encontrou o cliente certo dele, para aquele momento. E talvez esse cliente que fechou esse pacote de 1.200, daqui a um ano, daqui a alguns meses, já não seja mais o cliente certo, porque a gente vai evoluindo o tempo inteiro. E daqui a pouco ele vai testar, passar um orçamento de 1.500, daqui a pouco ele vai testar, passar um orçamento de 2.000 e vai descobrir o quanto o mercado está disposto a pagar pela qualidade dele. Mas ele só conseguiu dar esse pontapé inicial porque ele se desapegou do que ele vinha fazendo e resolveu fazer diferente. Mesmo sendo um movimento que dá medo, ele é calculado, né? Eu vou contar outra coisa aqui pra vocês, que aqui no Oficina 3D eu sempre quis aumentar o valor das imagens. Eu sempre enxergo muito valor nas coisas que a gente faz. E eu sei o quanto é uma ferramenta poderosa pra quem tá utilizando as imagens. Então eu sempre, vez ou outra, digo assim: gente, precisamos aumentar o valor das nossas imagens. Aumenta uns 10% aí, aumenta 20%. Uma vez eu cheguei a dizer que a gente tinha que dobrar as imagens e a gente quase dobrou. O que acontece? O meu time preocupado até fica meio preocupado no começo. Mas depois eles dão o braço a torcer, porque são as melhores decisões da vida. Porque cobrando mais, você talvez até perde alguns dos clientes, mas o tanto que você vai cobrar a mais dos que permanecem ou dos novos compensam financeiramente e psicologicamente, gente. Porque menos projetos pelo mesmo valor ou mais faturamento que você tem, é menos coisa para administrar, né? É menos tempo e energia gasto naqueles projetos
E mais tempo pra quê? Pra você pensar sobre o seu negócio. É mais tempo pra pensar onde você quer ir ou onde você quer chegar. Então, resumindo assim, bem basicamente, para encontrar os clientes certos, você precisa se desapegar dos clientes errados, tá? E essa aqui é a grande sacada e também a grande dificuldade. Por que cobrar mais caro na externa? Que dá mais trabalho. Naquele caso em específico, a interna era tipo um quarto e a externa tipo era uma casa com, não lembro, mas tipo, sei lá, 3 andares. Tinha que fazer um entorno, porque dá mais trabalho. Vegetação, computador trava, tem que modelagem mais complexa, várias coisas que fazem com que a externa custe mais caro. Saber inglês é essencial para essa área? Depende. Se você quer trabalhar aqui no Brasil para construtoras do Brasil, claro que não. Mas para você atender qualquer job gringo, você precisa saber falar inglês, senão você não tem como. Só falando inglês para você poder fechar trabalhos lá fora. Então precisa sim falar inglês se quiser atuar no mercado lá fora. Só que tem outra coisa, gente. Mesmo que você atenda só o mercado aqui, saber inglês é fundamental, sabe pra quê? Pra interagir com outros artistas do mundo, pra participar de fóruns, pra aprender, porque tem muita coisa de graça na internet e a grande maioria é coisa gringa, né? Eu, modéstia à parte, eu faço bastante conteúdo, talvez um dos que mais faz conteúdo em português gratuito. Mas é muito difícil. Então, assim, tem outras pessoas também incríveis que fazem bastante conteúdo em português, isso é ótimo, mas em inglês tem muita coisa, né? Então, assim, ó, nos tutoriais, nos fóruns, muita coisa em inglês, gente, muita coisa. Então, eu recomendo fortemente você aprender inglês, tá? Pra vida, gente, pra vida. Precisa falar inglês, tá? Clientes de lançamentos de empreendimentos imobiliários cobram CNPJ como pré-requisito? Não é que cobram como pré-requisito, sabe? Cara, todas as construtoras vão pedir uma nota fiscal do seu trabalho. Você precisa dar uma nota fiscal. Você vai dar uma nota fiscal com CPF. Eu já fiz isso, tá? No começo eu ia lá na prefeitura. Olha só o que eu fazia, tá? Quando eu não tinha CNPJ. Eu ia lá na prefeitura, aqui em Blumenau, ficava lá no negócio lá e pedia uma nota fiscal de serviço. Eles diziam, quanto é que é o valor? Sei lá, R$2.800. Beleza, eles faziam a nota lá pra mim. Já emitiam uma guia de 3%, eu acho que era 2 ou 3%, era bem barato o imposto. Eu ia lá no banco, pagava aquela guia e emitia a nota fiscal e dava aquela nota fiscal pro meu cliente. Acontece que quando eu comecei a fazer isso, várias construtoras começaram a fazer, sabe o quê? As que eram bem menorzinhas recebiam isso e sei lá onde é que eles enfiavam isso. Mas várias tinham uma estrutura melhor de contabilidade e diziam o seguinte, ó. Olha, você me deu essa nota fiscal de serviço, certo? Certo. A nota fiscal de serviço exige que o contratante recolha... Olha, eu não sou contador, eu não sei qual é o imposto. Mas é tipo, que eu recolha o INSS na fonte. Alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele ia me pagar, em vez de pagar os R$3.000 lá da nota, ele tinha que descontar 11% ou 16%, eu não sei, era um absurdo. Então, tipo, eu tinha que pagar os 3% mais os 16%. Eu sei que era muito imposto. Então, não compensava eu emitir essa nota fiscal de serviço que eu tirava na prefeitura. Ficou muito mais fácil quando eu abria um CNPJ e pagava... na época não tinha MEI ainda, então eu pagava num simples, eu acho que era 6%, né? Então assim, que começa a alíquota, né? Eu recomendo você sim a ter um CNPJ para poder emitir nota fiscal para os clientes de construtoras. Eles vão exigir, tá? Eles vão exigir uma nota fiscal e por isso sim você precisa ter um CNPJ. Ander, quando um cliente quer fechar um projeto, mas demora para dar a resposta, devo correr atrás? Ele falou que quer fechar contigo, mas ainda não fechou, né? Eu me coloco à disposição, meu time sim, entra em contato com o cara, pelo menos uma vez por semana, pra dizer, ô, como é que tá aquilo lá? Não, vamos fechar, só tô esperando o projeto, tudo bem. Pergunta pro cara, eu posso te cobrar isso de novo na segunda-feira ou tu prefere entrar em contato? E o cara vai dizer, não, me cobra, que senão eu esqueço. Beleza, daí tu liga pro cara segunda, ô, e o projeto? E o cara vai dizer, pô, ainda não saiu, vou precisar ainda ter uma reunião com o paisagista. Acho que até sexta rola. Tá, então tu quer que eu te cobre ou tu me responde? O cara vai dizer, não, deixa que eu respondo pra ti, fica susto. Quando tiver pronto, sai. Daí tu vai deixar o cara no tempo dele. Passou sexta, passou outra semana, daí tu vai, cara, só pra dizer que eu tô vivo aqui, só saber, não deu certo lá com o paisagista? Daí o cara vai dizer, não, mano, fechou sim, eu só esqueci de te ligar, vamos fechar. Beleza. Tu tem que ter esse jogo de cintura aí com o teu cliente. O negócio é ser
honesto, lindo, maravilhoso. Beleza, gente? Um grande abraço. Dá-lhe render. E é nóis.